Bem, pessoal, muita gente aqui me perguntando quais são os primeiros sintomas, quais são os sintomas, o que é que se sabe hoje da variante Ômicron, né? E eu vou falar um pouquinho para vocês das informações que a gente tem hoje, né? É tudo muito preliminar, como eu falei para vocês, foi uma variante que assustou todo mundo porque muito rápido se espalhou pelo mundo e acabou que muita gente ouviu já falar sobre ela, porque já está na Europa, já está na África, foi meio que de onde começou a descrição, né? Os médicos da África do Sul, eles descreveram os primeiros sintomas que eles acharam. O que é que chamou a atenção? Não teve aquela questão do olfato, né? A questão respiratória, com aquelas tosses e tal que a gente via antes, né, no início, e até na variante Delta tinha um pouco, também não apareceu tanto. O que chamou a atenção deles foi o cansaço, uma fadiga, sabe? Um quadro bem parecido com os outros quadros gripais que a gente chama meio de prostração, aquela fraqueza. Isso chamou muita atenção deles, né? Em crianças menores também eles destacaram, que é difícil às vezes descrever isso, o aumento da frequência cardíaca também, né? Mas uma coisa muito importante e relevante, né, para não assustar também todo mundo, é dizer que os sintomas foram leves. Então, inicialmente, os primeiros médicos que descreveram na África do Sul, chamou a atenção deles a capacidade de espalhar, né? A Delta espalhou muito, mas demorou mais tempo do que a variante Ômicron, né? Mas, por outro lado, com a gravidade, na impressão dos médicos de lá, menor. Por que eu estou dizendo na impressão? A ciência é sempre feita assim, né? De observação inicial, depois que você observa, você faz um método para ver se aquela informação está fidedigna. Na grande maioria das vezes isso bate, né? Na Delta foi assim também, você teve um monte de informação perdida, com o tempo foi passando, você viu, ela se espalhou muito, mas não teve uma gravidade maior do que as outras, né? Que a gente aqui falou e fez vídeo várias vezes. A Ômicron parece semelhante, mas de formas até mais brandas do que a própria Delta, né? Então, as características iniciais são essas, né? A fadiga, que chamou a atenção dos médicos, o cansaço, né? Aquela prostração, o aumento da frequência cardíaca, foram os dois sinais. A alteração de olfato, eles não notaram muito, aquela tosse intensa que a gente via na Delta com falta de ar também não notaram muito, né? E de forma mais branda, não observando tantos desses quadros que foram descritos, os médicos que mais acompanharam lá, então são os que têm mais experiência, não viu aumento muito grande da gravidade, né? De internação, nada disso, tá bom? O que sem dúvida nenhuma são bons sinais, né? Mas o fato de espalhar muito preocupa, porque se o vírus muta, né, e teve uma mutação na região que é ressaltada pela vacina, esse é outro fator também que vai preocupar para ver como está a cobertura vacinal depois dessa mutação. As farmacêuticas vão dar resposta em breve, tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado.